E aí pessoal, vou falar sobre o Grenal 452 que teve hoje, recém terminou, tá? Faz por mais uns 40 e poucos minutos. Eu já tava fazendo outras coisas, fui fazer o vídeo para outras plataformas, mas enfim, foi um Grenal chato, tá? Um 0 a 0, um empate frustrante que deixou a gente a desejar. Que na minha opinião, dá pra gente equiparar a que nem aquele chiclete que tu tá mascando que é duro e sem gosto, mas tu deixa na boca porque é a única coisa que tu tem na hora. Assim, o Everton é um destaque na partida. Acaba salvando a gente em bolas perigosíssimas pro Inter, como aquele cabeceio que foi muito perto, tá? E outra coisa, pro Everton fazer isso, teve que acontecer algum erro, alguma falta de atenção da defesa do Grêmio ou dos volantes para baixo, e que realmente acontece. Então, a defesa do Grêmio tem que se ligar mais, principalmente no filtro que vem antes dela, que são os volantes, principalmente no Grenal. Falando em volante, tá? O Arthur estava sendo como um, e o Arthur está sendo o nosso 10 de armar o jogo improvisado. E isso é ruim, porque aí precisa ver e realizar que, tipo assim, o teu time precisa de um 10 armador, porque o Arthur é improviso. O Arthur não tem mais idade para colocar a bola debaixo do braço e ficar 90 minutos dentro de um jogo, para depois 3 dias passar e ele fazer isso em todos os jogos, ficar se repetindo isso até o final da competição. Isso só no Brasileirão, fora Sul-Americana e Copa do Brasil. Não tem, isso não existe. Então o Grêmio já tem que encaminhar uma contratação de um 10 armador. Além disso, lateral direita, não dá mais para ficar com o Pavon improvisado. Ele erra cruzamento, ele erra passe, ele erra alguns lances, posse de bola, passe. E passe é uma das marcações desse Grenal. Os passes do Grêmio hoje foram horríveis, tá? Tu consegue ver que a gente às vezes perdia a posse por bobeira, às vezes por desarme, às vezes por tomar um drible amador de um lateral. Então assim, é difícil ver isso, é frustrante. Deixa com que a torcida desejasse algo muito maior. E o Grêmio poderia ter feito melhor. Esse é o problema. Além disso, tá? Sobre a defesa também, o Vieri. O Vieri e o Gustavo Martins é a nossa dupla de zagueiro, tá? Como é que tu vai ir num Grenal, que até o juiz fica pilhado, tu vai perder a bola, ficar com cabeça quente e tentar recuperar a bola de cabeça quente e tu me dá um carrinho mortal assim, ó, mas tu dá um carrinho com vontade, com força bruta e tu acaba acertando ele, só que o jogador do Inter tava sem a bola, cara. E aí tu é expulso, e como é Brasileirão, não é Gauchão, porque já acabou, é Brasileirão, e na outra rodada tu não vai estar mais titular, porque tu é um ótimo zagueiro e essencial pro Grêmio, e aí como é que vai ser? Porque o Vieri e o Gustavo Martins é a nossa dupla titular de zaga, é uma gurizada boa do Grêmio. E aí como é que o Vieri vai lá e me faz essa cagada, que poderia ter evitado, para ficar expulso na próxima rodada? Não existe, tá? É ridículo. É ridículo, 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 ridículo. É o ápice da ridicularidade. Lateral esquerda me impressionou, tá? Pedro Gabriel realmente é um lateral esquerdo muito bom. Eu achava que esse guri não ia aguentar muito, velho. Mas ele conseguiu. E um Grenal ainda por cima. Ele é bom, consegue defender, acompanhar. Ele é um bom guri. O problema é que ele acabou tendo um lance meio feio ali, saiu do jogo, entrou o Caio Paulista, que depois eu vou falar sobre ele. Então, tomara que não deu nada com o Pedro Gabriel, foi só no momento e que ele tenha uma ótima recuperação. Caio Paulista, por mais que o tempo foi curto, dá pra gente notar e ver que ele não é nada bom, cara. E que a gente realmente precisa de alguém na lateral esquerda de titular ou para revezar com o Pedro Gabriel, tá? Enquanto o Marlon ainda está se recuperando. E sobre eu falar que o Pedro Gabriel acompanha os atacantes, no contraste, no contrário, lá na outra lateral direita, né? O Pavon não consegue acompanhar, principalmente nos Grenais, ele não acompanha Carboneiro. Nos primeiros lances do primeiro tempo desse Grenal, tu consegue notar que ele não consegue acompanhar. E não é porque ele é menos lento e outros detalhes que seriam justificáveis. Ele não consegue acompanhar por falta de atenção mesmo. E no Grenal tu tem que ficar 200% mais atento. E ele não consegue, ele simplesmente não vem isso à cabeça do Pavon.
E é aí que a gente tem que se preocupar. E tem alguma coisa que parece que o meio de campo com as pontas não consegue meio que entrosar com o centro do ataque ali. É estranho, nunca consegue entrosar e nunca quase dá certo. E isso que a gente com o Arthur, né? Agora tira o Arthur, vai ficar pior ainda, porque se tu tira o Arthur, vai ficar que nem um modelo de jogo do Quinteiros 2025. A zaga dando balão pra frente, pro ataque receber e tentar fazer um gol. Isso não existe. E se não é isso, é aquele dinizismo, que é a linha de fundo ali do goleiro, e fazer um monte de toquezinho como se fosse um aquecimento de copinha, cara. Isso não existe. O que o Grêmio vai virar? Ah, mas o Grêmio não perdeu hoje, mas o Grêmio poderia ter ganhado. Claro, era muito mais do Inter do que do Grêmio a vitória. Claro, foi até que um empate que acabou nos aliviando de uma pressão. Mas mesmo assim, o Grêmio poderia ter feito diferente. E esse é que é o diferencial. Então assim, na minha opinião, o Grêmio tem que fazer um outro modelo de jogo, tá? Tem que alterar alguma coisa ali, identificar o erro. E tem que tentar uma nova escalação, mas não colocar os pereba para jogar. Os caras bons tem que jogar. E além disso, poderia ir no mercado e contratar uma pessoa que arma o jogo, um lateral direito de fundamento e um lateral esquerdo. Se o Grêmio faz essas coisas que são simples, tá? Claro que para um jogador vai demorar, não é tão lúdico assim, né? Não é tão infantilizado assim. Mas é simples, os caras sentarem lá, a bunda na cadeira e começarem a pesquisar. Os caras são pagos para isso. E não fazem esse serviço. Como é que ninguém pensa nisso? Porque eu duvido que só a gente pensa isso, que só os torcedores pensam e que os caras lá não pensam e não trabalham. É óbvio que eles trabalham, mas parece que tem alguma coisa ali, uma maldição. Fizeram uma magia negra pro Grêmio, é isso? Tá? Então assim, ó, é frustrante, tá? E deixa a gente desejar alguma coisa.